E assim a gente consegue chegar no outro ponto. Eu falei que acho que eu falei que tinham 2 temas muito importantes no final da aula. Passamos pelo primeiro, a DPF 357, objeto de muita cobrança em prova. E agora vamos chegar no outro, que é o sigilo fiscal. Basicamente, você precisa entender que o sigilo fiscal protege as informações relativas aos contribuintes. Então, os contribuintes não podem ter, pelo fisco, a divulgação das suas informações fiscais. Por quê, professor? Porque senão eu vou comprometer a livre concorrência, eu vou comprometer, eventualmente, até um pouco de sigilo industrial e vou ferrar o negócio do cara, vou atrapalhar a atividade dele e eu vou fornecer informações da vida privada de pessoas e pessoas jurídicas. Eu vou me utilizar de informações pessoais, né, mesmo que seja da pessoa jurídica, e divulgar isso, e essa divulgação é vedada pela proteção do sigilo fiscal. Mas aí vem o CTN no 198, parágrafo 3º, e traz as exceções a que não se submete o sigilo fiscal. É vedada a informação, não é vedada a divulgação de informações relativas a representações fiscais para fins penais. Se o cara cometeu crime, tá ferrado, pode abrir. Inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública. A ideia é que, enquanto o débito não está constituído definitivamente, há o sigilo. Havendo a inscrição em dívida ativa que dá ao crédito a condição de execuibilidade, ou seja, que me permite ajuizar a execução fiscal, não há mais o sigilo fiscal. O que faz com que eu não tenha, lembrem-se disso sempre, a necessária regra de sigilo judicial nas execuções fiscais. Alguém poderia pensar isso, né? Pô, se tem sigilo fiscal, toda execução fiscal é sigilosa. Está submetida ao sigilo judicial. Não tá. Não tá. Tá? Porque os créditos inscritos em dívida ativa não se submetem ao sigilo fiscal. Não tem eles são liberados aí da vedação de divulgação de informações. Parcelamento ou moratória também está fora. A ideia aqui é que o cidadão contribuinte, de algum modo, já foi beneficiado, tá usufruindo de um benefício, tendo ele mesmo, em alguma medida, confessado essa dívida. E aqui, previsão nova, que é essa que eu quero que vocês saibam bem, Lei Complementar 187 de 2021. Incentivo, renúncia, benefício ou imunidade de natureza tributária cujo beneficiário seja pessoa jurídica. O legislador quis fazer o seguinte. Gente, se a administração está dando algum benefício fiscal, está fazendo alguma renúncia, está dando alguma exoneração para o contribuinte, todo mundo precisa saber. Não pode ter sigilo nisso, senão eu vou dar margem aqui a ilegalidades. Eu preciso saber quem tem incentivo fiscal, quem teve alguma renúncia, quem tem algum benefício fiscal. Senão, eu abro margem à corrupção. E, inclusive, eu, mais uma vez, atrapalho ali eventuais avaliações de livre concorrência entre os concorrentes dessa empresa que está tendo um benefício. Ela não sabe por quê. Essa previsão só se aplica para as pessoas jurídicas. Beleza? Nessa linha, sobre informações de sigilo, quero que vocês lembrem. O STF pacificou a possibilidade de compartilhamento pela Receita do procedimento para a constituição do crédito tributário com os órgãos de persecução penal, independente de autorização judicial. A regra é impedir a divulgação de informação obtida em razão do ofício, contudo, o 198, parágrafo 3º, inciso 1, prevê que não é vedada a divulgação de informações relativas à representação fiscal para fins penais. Ainda nessa linha, em 2022, o STJ apontou que a decisão do STF não permite a requisição direta de dados pelo MP à Receita Federal para fins criminais. Veja a diferença. Quando a Receita já identifica que há uma representação para fins penais, ela pode divulgar. O MP, pensando ou investigando se houve o cometimento de um crime, ele não pode pedir diretamente à Receita essas informações. Elas teriam que ser já avaliadas como uma representação fiscal para fins penais pela Receita. E aí diz, há uma diferença entre um órgão de fiscalização financeira identificar indícios de crime
e comunicar suas suspeitas aos órgãos de investigação, e um órgão de investigação solicitar à Receita informações financeiras sigilosas, sem autorização judicial, alegando a possibilidade de ocorrência de algum crime. Há uma distinção aí. E se protege o contribuinte nessa linha. Tá? Então, não seria possível. Há uma exceção que não está aqui na tela, mas o STF já disse o seguinte: não se submete ao sigilo e o Ministério Público não precisa de autorização judicial para pedir informações que, em tese, seriam submetidas ao sigilo fiscal quando isso envolver verbas públicas. Quando isso envolver verbas públicas, o Ministério Público poderia, sem autorização judicial, ou seja, não há cláusula de reserva de jurisdição no pedido de informações que, em tese, poderiam ser submetidas a sigilo. Diz o Supremo que, se trata de verbas públicas, não há sigilo e, por isso, as informações precisam ser repassadas. Beleza?